Senhores e senhoras, com o coração batendo forte e a cabeça tranquila, estamos começando mais um Caça-Like, o primeiro podcast do Grupo Selma, é isso aí. E o tema de hoje é a comunicação na era digital. Estamos recebendo hoje Dr. Rogério Moreira Lima, que ele é mestre e doutor em telecomunicações, e o professor e mestre aí em comunicação social, habilitação jornalismo, ou habilitação publicidade, propaganda e design, professor André Fernandes. Sejam muito bem-vindos, pessoal. O Caça-Like hoje está especial. Temos dois ícones aí da comunicação, um telecomunicações e o outro publicidade e propaganda, que são duas coisas que acabam se encontrando aí com o tempo. Então, professor Rogério, vamos começar aí. Primeira pergunta que as pessoas querem muito saber. Ouvem falar muito em 5G, em 4G, desde a 3G e tal. Então, assim, como é que isso começou? Como é que era a comunicação antes dos Gs e até chegar aí aonde a gente está no 5G? Início do século XX, né? Por volta lá de 1910, em Nova York, quando se implantou o sistema de comunicação da rádio patrulha da polícia, né? Usando uma solução em FM, né? Que se possibilitava, né, que o policial se comunicasse. Na década de 50, né, e começam os primeiros estudos de Young, né, que fez alguns estudos, algumas medidas e tudo. E isso vai evoluindo, tem um modelo de predição do Okumura-Hata, né, para fazer, né, justamente essa parte de estudo de cobertura, né. E na realidade, assim, oficialmente, o que a gente conhece é o Martin Cooper, né, da Motorola, que criou a solução, que era um modelo que a gente chama de modelo de modular, em tese, modularidade infinita, ou seja, é um modelo que você pode ir replicando, né? Porque o grande limite que se tinha é que você colocava uma torre para cobrir uma área, e aí esgotava a quantidade de canais, né? Dependendo da densidade populacional que exista, né? Isso existe um esgotamento. E aí a grande sacada da tecnologia celular é o reuso de frequência, ou seja, você tem áreas de cobertura em que existe um grupo de células que não utilizam a mesma frequência e depois você começa a fazer um reuso de frequência. Aí o engenheiro tem que só ter atenção para fazer o projeto, porque a questão da interferência com o canal e tudo, mas o princípio mesmo é o reuso de frequência. E aí toda vez que o tráfego, há uma sobrecarga de tráfego em alguma célula, você vai subdividindo as regiões e redividindo, criando tem uma, duas, e aí vai replicando, e você só usa uma quantidade limitada de canais, mas vai fazendo esse reuso. Interessante. E aí foi indo caminhando. Foi evoluindo. Para o G, 2G, 3G, 4G, 5G e tem o 6G que também já está sendo produzido aí. Exatamente, né? Tem os sistemas de primeira geração, que eram os sistemas analógicos, né? Na realidade existiam vários sistemas, existia o AMPS, que é o Advanced Mobile Phone Service, e o C450 na Alemanha, NMT. Naquela época do PT, 550 da Motorola, aquilo ali? Exatamente. E aí o que acontecia? A Europa tinha um problema porque cada país tinha um sistema diferente. Aí se criou um grupo especial móvel de estudos, que era o GSM, que era Gruppo Speciale Mobile, uma sigla italiana. E aí se criou o GSM, que seria um padrão global. Eles aproveitaram a sigla e colocaram a sigla como Sistema Móvel Global, né? E aí um padrão único. E esse sistema ele foi evoluindo e suplantando os outros. Tanto que o TDMA e o CDMA foi morrendo, e aí ficou a tecnologia GSM e toda essa evolução que vem do GSM, né? O GSM era o sistema de segunda geração, junto com o TDMA e CDMA. Seria 2G, né? Se 2G. A gente fosse dar nome. Aí vem o 3G, que é o WCDMA, e vem o 4G, que é o LTE, né? E agora a gente está entrando no 5G. E como todo estudo em ciência e em pesquisa antecede a sua aplicação industrial, já começaram os estudos para 6G para aplicação daqui a 10 anos. Né? Professor André Fernandes, a gente quer saber o seguinte, o curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Selma, como que ele lida com essas evoluções todas aí dos Gs, da letra 7 até o computador, até o Mac? A gente quer saber tudo, porque hoje a gente vai mostrar aqui como era a publicidade ali, lá em 1980 ela vai porrada, e hoje como é que está isso aí. Então, como que o curso de publicidade lida com essas evoluções todas, professor? Boa pergunta, Ricardo.
Antes de tudo, queria agradecer o convite de estar participando aqui do podcast junto com o professor Rogério. Caça-like. O professor Rogério fez um contexto bastante interessante dessa parte mais técnica, né? Da questão do acesso a todo esse ferramental tecnológico, né? A evolução, né, da questão da velocidade de tudo. E se a gente parar para pensar, todo esse avanço tecnológico e o que a internet possibilitou em termos de difusão da informação, comunicação entre as pessoas, relacionamento entre empresas e pessoas nos últimos 25 anos é impressionante, né? Esse avanço tecnológico e todas essas e toda a difusão dessas inúmeras plataformas digitais trouxeram um novo tipo de relacionamento entre as empresas e os seus consumidores. Isso é uma questão que a gente trabalha muito aqui no curso. Até a questão da velocidade mesmo, do pedido à entrega. Isso, no curso de comunicação social, publicidade e propaganda aqui da Universidade Selma, né? Nós estamos procurando sempre estar sintonizados com essas novas demandas do mercado, né? Por isso nós temos professores que estão em constante atualização, né? Um corpo docente formado por mestres, por doutores, um investimento em infraestrutura, né? Por exemplo, nós estamos aqui gravando num estúdio, numa sala específica para transmissão e gravação de lives. De utilidade para os alunos também. Isso. Aqui nós temos aulas práticas, aqui nós temos eventos remotos, né? E uma série de atividades, aulas em EAD, né? No formato EAD. Nós temos uma série de atividades acadêmicas que acontecem nessa infraestrutura que ao longo do tempo foi toda ela remodelada para atender essas novas exigências, né, do mercado, né? O mercado publicitário mudou muito, o mercado da comunicação mudou muito, né? Em função, né, muito bem sinalizado pelo professor Rogério, de todo esse, né, avanço, né, tecnológico que mudou a vida de todos nós, né? Um grande exemplo foi agora na pandemia, né, em 2020 para cá, as pessoas deixaram de ser analógicas e viraram digitais, né? As empresas que ainda não tinham a transformação digital sofreram. Foram obrigadas às pressas e sentiram mais. As empresas que já estavam nesse contexto conseguiram se relacionar melhor com seus consumidores. O trabalho remoto bombou, né? Também, né? O home office, trabalho remoto, agora uma nova realidade do modelo híbrido, né? Isso. As empresas tendo os profissionais uma parte em casa e uma parte no escritório, né? Legal. As novas demandas de consumo, a ascensão do e-commerce, hoje uma empresa que não tem uma plataforma de e-commerce. As entregas, né, de alimentos e tudo mais. As empresas que não têm uma plataforma de e-commerce hoje estão obsoletas. Fadadas a ficar para trás, né? Isso. Então mudou muito e a também gente não tem presença online, né, professor? Sim. Quem não tem um Twitter, quem não tem um Instagram, um Facebook, quem não LinkedIn. As empresas que não estão nesse contexto, elas não se relacionam com seus consumidores. Não existe mais o marketing sem o digital. No final do programa, nós vamos falar aí sobre os anunciantes. Opa. Uma lista dos 25 maiores anunciantes do mundo. Vou guardar para o final. Pessoal, a comunicação na era digital, ela trouxe novos parâmetros, aos quais as empresas precisam se adaptar para se manterem competitivas no mercado. Antigamente, tudo era mais fácil, quando a estratégia de comunicação parecia trabalhar para um público só. Então, você vê hoje que a comunicação, ela já é muito difundida, muito diversa, que hoje você vê uma propaganda no Brasil, repercute nos Estados Unidos. Né? Exatamente por causa dessa, que a gente nem vai chamar de globalização, mas dessa internacionalização da mídia, né? Então, por conta disso. Eu queria o seguinte, vocês concordam ou têm alguma observação a fazer com relação a essa afirmativa, que a comunicação, ela trouxe novos parâmetros e as empresas precisam realmente se adaptar para se manterem competitivas? E aí fica aí a critério do... O que a gente tem observado? O avanço das telecomunicações mais associado ao avanço da inteligência artificial,
Eu acho que é um tema interessante. Chat GPT hoje aí está bombando. Você consegue fazer a propaganda, né, o marketing digital direcionado. Por que você acaba de passar no lugar e recebe uma propaganda? Porque quando você puxa, se nós três fizermos a mesma busca no Google, os três dão busca diferente. Por quê? Tem um algoritmo de inteligência artificial por trás. Você pesquisa mais. Né? Ele tem o teu padrão do que você gosta, do que você não gosta. E qual é a perspectiva, por exemplo, do 5G para isso? Que a gente costuma dizer, o 4G conectou as pessoas, o 5G é para conectar as pessoas, as coisas e as coisas às pessoas. Legal. Então, você andar na rua, ter reconhecimento facial, você conseguir identificar, ó, tá aqui, ó, pô, tá passando aqui, ó, tu não comprou teu remédio hoje, você não vai comprar remédio, você passou aquela roupa que tu quer bem aqui, ou seja, georreferenciado. Né, professor? E isso depende basicamente da integração da inteligência artificial com as telecomunicações. Legal. E é interessante que assim, e aí a gente volta a falar da pandemia, né? Que a publicidade e o jornalismo, que são os grandes, né, os irmãos siameses da comunicação, eles nunca foram tão valorizados quanto durante a pandemia, onde você não tinha o que fazer, você tinha que ficar ou na frente do computador, do celular ou da televisão, porque você não podia sair de casa. Então, para você interagir com o mundo, tinha que ser e ter notícias e conseguir uma luz aí para esse ponto de interrogação que ficou, era através dos veículos de comunicação. Então, assim, a publicidade ela foi muito valorizada, o jornalismo muito valorizado, né? E as pessoas, eu diria até o seguinte, consumiram mais, venderam mais e aprenderam mais. Porque era o que tinha, era o que a gente tinha para aquele momento, né, professor André? É impressionante, né? A comunicação ela sempre foi importante para a humanidade, né? Para as empresas, né? Para as pessoas se relacionarem. Recentemente, com todo esse arsenal de aparato tecnológico e a pandemia nos evidenciou isso, a ascensão do consumo da informação, né, na notícia, as pessoas queriam saber o que era esse vírus, os sintomas, como tratar, a questão polêmica da vacina e tudo mais. Então, houve realmente uma ascensão muito grande do consumo da notícia, da informação e uma supervalorização do jornalismo, né? Nesse contexto surgiram a questão da desinformação, né? Fake news, a gente não pode, infelizmente, deixar de mencionar, mas o professor Rogério apontou a questão da inteligência artificial. Olha. Né? A inteligência artificial hoje é uma realidade, né? Em todos os segmentos. Nós já temos inteligência artificial que desenvolve texto publicitário. E tá trazendo, o chat GPT, ué. E está trazendo uma grande discussão para o meio. Né? O Google prometeu nas próximas semanas lançar a inteligência artificial, a plataforma de inteligência artificial do Google, o buscador através da voz, da inteligência artificial. E isso está trazendo novos paradigmas, novos desafios para toda... Preocupante, porque assim, a partir do momento... todas as áreas do conhecimento. A partir do momento que eu vi hoje, eu vi essa semana um vídeo na internet de um personagem em 3D e a pessoa fala o seguinte, eu disse como eu queria, e esse personagem ele foi todo feito em inteligência artificial, escrevi o que eu queria saber do personagem, a inteligência artificial falou como personagem, ou seja, professor, eu acho que daqui a um tempo, pode ser até que a profissão de publicitário sofra aí um grande reverso aí, porque a inteligência artificial ela já desenha coisas, ela já escreve texto, já escreve campanhas publicitárias, até livros já escreve. Eu acho que o grande desafio do profissional da propaganda para os próximos anos é saber utilizar essa inteligência artificial de maneira estratégica para as empresas, para as marcas, para as quais esse profissional está trabalhando. Me né? preocupa, Nós
estarmos preparados para trabalharmos ao lado dos robôs e não ser substituídos por eles. Mas é o que a gente vê, professor. O que a gente vê é que a tecnologia, ela desemprega no porto, onde se automa algumas coisas, ela desemprega em todo lugar, na indústria automobilística e assim, vai o editor gráfico. Na minha época, em jornal, existia um editor gráfico. Hoje, já ele fazia não só a edição, quanto ele tinha também o outro que fazia a correção dos textos, sim, né? O revisor. Quer dizer, tudo isso aí foi ficando para trás, né? Então hoje o profissional que ele é design, ele faz a edição, ele faz a correção, porque os programas estão lá para corrigir, e ele faz a diagramação. Então assim, aonde se tinha 3, hoje se tem 1. Na verdade, essa robotização não é um fenômeno tão recente, né? Isso foi evoluindo. O que nós precisamos ter é hoje cada vez profissionais mais híbridos, né? Profissionais que tenham essa fluidez para lidar com esse avanço tecnológico, lidar com a questão da robotização e ser um profissional multifacetado, né? Um profissional que consiga atuar não somente uma área específica sim, da propaganda, do jornalismo. Multiplataforma. Professor Rogério, qual a importância da comunicação na era digital para fortalecer os laços das equipes de trabalho com as empresas? Os grandes centros, né, nós temos um problema sério, por exemplo, de mobilidade urbana. Então, as soluções de trabalho híbrido já aponta num caminho de solução, né? Então você ter essa comunicação, obviamente você ter uma internet, um link de dados que tenha, como é que se diz, um alto nível de serviço, um alto CLA que consiga te atender e prover isso, né? Com uma baixa latência e pelo menos uma taxa de dados que garanta essa comunicação, né? Agora tem que ter uma disciplina, né? Que eu acho que é o que as empresas às vezes têm um pouco de dificuldade, no sentido que a gente observa mais da gestão disso, né? Da gestão das pessoas, a pessoa que está em home office, ela tem que ter um espaço adequado para trabalhar, né? Que muitas vezes não tem criança, tem filho e tudo, e aí tem que saber ter uma boa internet, programar, tem a parte técnica, que é ter uma boa internet, mas a pessoa tem que saber se organizar para trabalhar, né? E o gestor tem que saber, digamos, fazer a gestão disso. Porque num sistema híbrido, às vezes o cara está do teu lado e vamos para a reunião. Ele tem que se lembrar que tem um cara híbrido, né? Que não é só vamos para a reunião, ele tem que mandar o e-mail. Mandar um link para ele, né, professor? Professor André, agora o bicho vai pegar. Agora o negócio aqui vai começar a ficar... Qual o maior desafio da comunicação no quadrinômio? Produto, preço, praça e promoção, os famosos 4 P's ali, que hoje já são 12, já são 8, já são 40, sei lá, as pessoas inventam tanto, mas para mim, que é egresso da Universidade de Selma, já atuo na área já há mais de 30 anos, enfim, tô dando a minha idade aqui, spoiler da minha idade, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é a base, o quadrinômio dos 4 P's, né, no caso, produto, preço, praça e promoção. Como é que fica esses 4 itens hoje em dia com tudo muito fácil? Pesquisa, enfim. Mudou muito, né? Essa é uma pergunta que eu tinha que pedir ajuda para os universitários, né? Mudou muito, Ricardo. Hoje já existem autores que falam em 8 P's, né? Que colocam aí a questão da pesquisa, a questão da pesquisa, a questão da publicação, a questão da personalização, humanização, ficando nos P's. Então, isso hoje é um contexto muito mais complexo, né? Porque o teu consumidor, ele é um consumidor que ele exigente e muito bem informado, né? Por isso as empresas precisam investir bastante em treinamento para suas equipes de vendas, porque às vezes o consumidor sabe mais que o vendedor sobre um determinado produto. Isso coloca muitas das vezes a organização, a empresa, o processo, o negócio em si em xeque. Então o que eu diria é que hoje esses 4 P's eles estão em constante
evolução, eles estão em constante, num processo cíclico. Mudança de paradigma. Mudança de paradigma e, sobretudo, num contexto de não só mais entregar um produto, mas sim entregar um produto de qualidade. Não, também, mas sobretudo de ir além desse produto, oferecer uma experiência, né? Porque hoje ninguém compra mais, professor, ninguém compra mais um produto porque é barato. Hoje as pessoas compram produtos porque está na moda, porque o vizinho tem, porque ele viu na televisão, mas ele viu aqui no celular que chegou uma oferta para ele, e ele sabe que é uma coisa de qualidade porque ele conhece a marca. Quer dizer, ele não compra só o produto, ele compra a marca e tudo o que vem em volta da marca. Ele está comprando, né, um composto integrado de marketing, né? Ele está comprando uma série de pontos de contato com essa marca, né? Ele está comprando toda uma jornada, né, de experiência entre a marca e esse consumidor. Então ele tem um contato através de um e-mail marketing, ele tem um contato através de um anúncio de um Reels no Instagram, ele tem um contato através de um tweet, ele tem um contato num ponto de venda. Merchandising num programa de televisão. Merchandising num programa de TV. A gente não pode esquecer dos meios tradicionais, a força da televisão, a força do rádio, por exemplo, ainda. Big Brother, né? O Big Brother que vende muito produto, né? O Big Brother que pauta toda a discussão do Twitter. Se você for lá à noite, as principais top 10 são do que está acontecendo. Do que está acontecendo na TV aberta. É o jogo do Flamengo de ontem, o terremoto lá em... a cobertura do terremoto, infelizmente, a eliminação do Big Brother. Então, não existe mais uma desassociação, uma separação entre o mundo físico, o mundo offline e o mundo online, né? Então, isso é um contexto mais complexo. Isso é uma quebra de paradigma grande, né? Nós estamos gravando aqui um podcast fisicamente para um produto digital, ao mesmo tempo nós estamos respondendo uma mensagem de WhatsApp de um compromisso de daqui a 15 minutos, né? Ou nós estamos ao mesmo tempo chamando o Uber para vir nos buscar, né? Então, é nesse contexto que as empresas estão repensando, né? Estão se reconfigurando o seu processo de relacionamento em todo esse avanço da comunicação digital. Professor, uma coisa interessante que a gente observa, pelo menos como leigo na parte de publicidade, né? Mas as telecomunicações deram muito suporte para isso. A gente vê, por exemplo, na nossa época, né, na minha, né, pelo menos, que eu também já tenho uma certa idade, eu me lembro de a gente ir para locadora. Mais de 40. Mais de 40. A gente ia para uma locadora para escolher fitas. Hoje você tem um streaming. Você fica rodando, mídia física, vamos falar isso aí. Rodando. Às vezes é tanta disponibilidade que você perde tempo para poder localizar. E não só isso. Exemplo, marcas de cerveja. Quantas marcas de cerveja você tem para escolher hoje? Cerveja artesanal hoje aí fazendo sucesso. Quantos fabricantes de veículos? Quantas marcas de veículos distintas, modelos distintos, e agora todos migrando para o elétrico, né, pessoal? Vamos deixar claro isso aí. Tá? A energia limpa, não é isso? E isso trouxe também, professor, a questão de uma concorrência muito mais acirrada, né? Antigamente, o teu filme publicitário, ele concorria com 8 filmes num break de 4 minutos da Rede Globo. Hoje, o teu filme de 30 segundos, ele concorre com o universo, com a galáxia. Ele concorre com a internet, com tudo, inclusive, né? Um minuto, enfim. Porque as pessoas estão ali assistindo um streaming, mas ao mesmo tempo estão fazendo um relatório, ao mesmo tempo estão respondendo uma mensagem de WhatsApp, ao mesmo tempo estão baixando uma receita, um download de uma receita do jantar. Então... Pessoal, é o seguinte, o papo está muito gostoso, está maravilhoso, mas a gente precisa faturar. E a gente vai chamar aqui o intervalo comercial, porque o Caça-Like, o primeiro podcast do Grupo Selma, volta daqui a pouquinho. Até mais. Tô em dúvida de qual curso escolher. É isso aí, pessoal. Estamos voltando
com Caça-Like, o primeiro podcast do Grupo Selma. E agora é o seguinte, agora nós vamos para a parte visual do nosso podcast, nós vamos ver o seguinte. A cronologia da comunicação é muito interessante, viu, professores? É o seguinte, começou com sinais, depois gestos e sons, pinturas rupestres, hieróglifos, carta, telégrafo, que veio o código Morse ali passando, telefone, rádio, televisão, celulares, internet, né? Hoje, smartphones, que é o que domina a comunicação no mundo. Hoje, são os meios de comunicação mais utilizados no mundo, são os smartphones. E a gente vai ver também, pessoal, aqui, a evolução dos aparelhos e mídias, onde a gente salvava ali aquele arquivo, aquela coisa. A gente vai ver como evoluiu ao longo desses aí 30 anos para cá. Vamos lá, meu editor. Aí a primeira imagem a gente está vendo aí a letra 7. O que era a letra 7? Era um adesivo que vinha numa folha rígida de plástico, onde você ia decalcando ali e formando os títulos dos anúncios, né? Em jornais. Os tipos. Aí tinham vários tipos, né? E esse aí é o seguinte, esse aí é o PC, eu tive um, PC 386, né? E ele utilizava aquela linguagem DOS, né? Aquela coisa chata, aquela letrinha laranja insuportável, aquela coisa muito, muito feia. Agora aí, ó, nós estamos vendo aí os disquetes. Gente, olha como tem 3 tamanhos de disquete, porque foi evoluindo, né? Era grandão, aí foi diminuindo. Olha que interessante. Aí você já vê que armazenar dados, professor, ele era grande. Então ele vai diminuindo aí para os disquetes. Vamos lá, editor. E aí a gente passa aí para o CDV. O que era isso? Era um Compact Disc Video. E ele era grande, ele era do tamanho de um disco mesmo de vinil, né? Só que ele já era com esse material já que é o material do CD que a gente já conhece. E aí nós temos o CD, né? Na sequência, a gente vem para o mini disc, que era um CD em miniatura também, e aonde a gente podia gravar aí e guardar nossos arquivos. Aí depois veio aí o pendrive, já é mais atual, o SD, o cartão SD, né, de vários tamanhos aí, que já é mais moderno. E aí nós temos aí o Mac, nós inclusive aqui na sala temos aí, esse podcast é editado no Mac, né? E aí daí a gente passa para o iCloud, quer dizer, do disquete grande, diminuiu para vários disquetes em pequeno, pendrive, o SD, e aí acabou a mídia, e agora a gente armazena tudo na nuvem. É o OneDrive, iCloud, Google Drive, enfim. E aí o computador avançou, e agora nós temos aí uma coisa meio híbrida, né? Uma coisa que ele é computador, ele é laptop, ele é tablet, que é o Chromebook, que é o que está acontecendo aí no momento. Então, pessoal, o que vocês acharam aí desse revival? E aí a gente se depara o seguinte, professor André, da letra 7, dos anos 60, 80, do PC 386 ao Mac, como que você vê como vocês veem, né, professores, essa evolução da comunicação hoje em dia? E você viu lá, editor, volta aquela fotinho lá olha a diferença, né, da máquina de escrever para o notebook. A produção hoje ela é muito mais dinâmica e ela é muito mais ágil, né? Facilitando muito a vida do profissional, né? Até os compartilhamentos, né? Eu na faculdade eu fiz meus trabalhos, eu fazia numa máquina de, né, uma portátil Olivetti verdinha, né? Eu te mando. E errou, você tinha que passar um corretivo, então tirar o papel, trocar fita, sujar a mão de tinta. Então era meio artesanal. Hoje é muito distante. E cópia, você tinha que botar as duas folhas, um papel borrão ali para, né? Papel carbono. Papel carbono, né? Borrão carbono. Então é impressionante, né? E a gente não fala a gente fala de 20 anos aí, 30 a gente não anos, fala né? de muito tempo, né? Dessa transição. Né?
Então chega a ser até louco. Louco. Né? Aí a gente via na nossa época, que a gente está falando aqui, todos nós temos acima de 30 anos, acima de 40, e nós estamos falando dos Jetsons, que a gente olhava as pessoas falando aqui no celular, e hoje em dia você fala no relógio, você fala no celular. Era algo assim que a gente achava, nossa, no ano 2000 e tal. Então, coisas que a gente via lá nos Jetsons, a gente está vendo, inclusive, carro voando, né? Você tem a Alexa aí, que você chega, fala, acende a luz, desliga a TV. Então liga o ar-condicionado, liga a fritadeira, liga tudo. A Alexa faz tudo hoje. É uma doméstica ali de luxo, né? É uma secretária particular ali de luxo que você tem. Inclusive, a Alexa, assim, ela é uma grande companhia para quem, como eu, né? Solteiro, mora sozinho ali, é uma grande companhia ali pra gente, para conversar, para ouvir música. Ela me dá o tempo, ela me dá a hora, ela bota a música que eu quero. Então, assim, é muito legal mesmo. Professor Rogério, como é que é essa comunicação aí, toda essa revolução de comunicação? 5G está impactando para melhorar a nossa vida cotidiana. Como é que você vê isso aí? 5G, ele é muito mais do que um simples sistema de comunicação, né? Eu acho que a redução drástica da latência, para começar a trabalhar uma latência abaixo de 1 milissegundo, que na realidade é 100 vezes a latência menor do que o 4G. Para quem não sabe o que é latência, é o atraso, é o tempo que a informação... É o lag. Então esse atraso está associado à latência. E o aumento drástico da velocidade. Agora, obviamente, né, a gente ainda está no início, a gente tem problemas que têm sido citados recorrentes, né, principalmente aqui na nossa cidade, né, e tem um tempo para implantação e a tecnologia depende de se utilizar tecnicamente correta como deve ser, né, que é um uso massivo, né, de uma alta densidade de instalações de antenas, né, de cobertura, se dimensionar corretamente o tráfego para ser atendido, entendeu? Porque no momento a gente tem que reconhecer que existe uma frustração, né, da sociedade e nós estamos com alguns problemas, inclusive, de conexão à internet, que levaram, inclusive, o CREA, né, a tomar a iniciativa de abrir um grupo de trabalho para poder começar a apurar o que está acontecendo no setor de comunicação. Isso no Maranhão? No Maranhão. Certo. Eu acho que tem que haver essa cobrança, sobretudo da sociedade, das organizações, porque eu, por exemplo, comprei um aparelho que ele suporta o 5G. Então você espera, no mínimo, que você tenha a entrega daquilo que você comprou, que você paga ali para a tua operadora, que você receba. E ontem mesmo eu estava sem conexão à internet, aqui. Eu estava saindo do Selma, precisando chamar o Uber, porque eu uso muito a conexão, uso muito celular para tudo, e fiquei ilhado, porque eu não consegui usar a minha conexão 3G. Passei uma situação dessa também no supermercado, para fazer uma compra por Pix. Aí eu fui no caixa eletrônico e saquei o dinheiro. Professor André, é o seguinte, agora a pergunta do milhão, Qual o principal desafio para os alunos do curso de Publicidade e Propaganda do Selma, que estão se formando esse ano para entrar no mercado tão competitivo? Ricardo, eu acho que não seria só do Selma, né? O profissional que está iniciando, né, a sua carreira na área da propaganda, eu acredito que o grande desafio vai ser lidar com essa questão da inteligência artificial, né? De como, né, o profissional precisa estar preparado para ele não ser substituído, né, pela máquina. Entendi. Então, esse é o maior desafio. E isso é uma preocupação nossa aqui no curso, de proporcionar, né, um conhecimento atualizado através de metodologias ativas, metodologias inovadoras, que proporcionem ao aluno o desenvolvimento de competências colaborativas, né, que esse aluno ele consiga trabalhar em equipe, que ele consiga se relacionar bem com a tecnologia e estar atento a essas novas dinâmicas. Então, acho que o grande desafio é como o profissional vai lidar com a inteligência artificial no dia a dia da profissão, né? Eu acho que o chat GPT aí vai desempregar muita gente. Professor Rogério, a telecomunicação ela avança assim a passos largos. E quais são as expectativas, as suas expectativas e do setor que você atua? Quais são essas expectativas
para a tecnologia 6G, que será a próxima geração das redes móveis? Bom, os estudos já estão no início, né? Então o que se tem de estudo ainda é trabalhar numa faixa de frequência, numa banda maior, né? Geralmente na frequência aí de terahertz, né? Então, trabalhando já bem em ondas milimétricas, entendeu? Para que você tenha muita banda e uma velocidade bem alta, mas ainda, como eu disse, ainda está nos estudos iniciais, né? Mas para a gente ter uma ideia de avanço, né? Principalmente de velocidade, a gente começa com o GSM na faixa de uns 10, 13 kilobits por segundo, aí entra o GPRS, que é uma transição para pacotes para 64 kilobits por segundo, o EDGE, acho que é aquela letra E, que de vez em quando a gente via que descia a velocidade aparecia 400 kilobits por segundo, a gente está falando parado, a pessoa sem se movimentar, né? Aí você vai para o 3G, 2 megabits por segundo, o HSPA... Que é o H, que é o H que aparece. Que é o HSUPA e HSPDA, que é dá um link up ali, 10 megabits por segundo. Aí você vem o 4G, 100 megabits por segundo. Aí você vem aí o 4,5G, LTE Advanced, LTE Pro, LTE Advanced na faixa aí de uns 400 megabits por segundo, né? E é para você ter o 5G na faixa de 1 gigabit por segundo, né? Então é se esperar que pelo menos de 10 GB para lá, ou seja... terahertz aí por segundo também. É, 1 terabits por segundo. Terabits, sei lá. Para os dois convidados agora, a pergunta que vale muito. A comunicação emissor-receptor e a velocidade da telecomunicação são diretamente proporcionais, obviamente. Quanto mais rápido a mensagem é transmitida, mais rápidos são os impactos, né, que ela causa nas pessoas. A questão é a seguinte: quando que uma prejudica a outra? E aí eu franqueio aos dois professores aí para... É interessante falar em emissor, porque assim, a gente vê que o modelo, tanto que o pessoal estuda aí na área de comunicação, é bem parecido com o nosso, né? Porque na realidade a gente tem um transmissor, que é um emissor, e essa informação vai para um canal, que é um canal de comunicação, e chega no receptor, né? E aí nesse canal a gente sofre a influência, né, o impacto ou da distorção, da interferência e do ruído, né? Isso aí tem que ser combatido para ter a informação de qualidade. Então, o que as telecomunicações sempre buscam, né, para conectar as pessoas e dar mais agilidade, inclusive nos processos produtivos, né, é o que? Mais velocidade, uma velocidade cada vez mais alta e uma latência cada vez menor. Ou seja, o atraso mínimo, quanto mais próximo de zero, maior, e a velocidade, quanto maior, melhor. Isso tornou, né, isso que o professor falou, tornou esse processo um processo muito mais dinâmico, onde esses feedbacks, eles são praticamente automáticos, né? Então você tem uma informação que transita por um meio e em poucos segundos você já tem uma resposta, né? Você já tem um feedback, você já tem uma notificação. Então, você recebia e-mails, né? Você mandava um e-mail e recebia com dias depois. Né? Você tinha o fax, que às vezes dava um problema na transmissão, a imagem, o texto estava distorcido. Então, isso faz parte do passado. Professor André, é o seguinte, agora essa pergunta é boa. Como sócio aí de uma grande agência de publicidade, como é que você enxerga hoje o mercado publicitário maranhense? O mercado, ele mudou muito, né, nos últimos anos. Surgiram muitas empresas, né, muitas empresas menores, empresas focadas no digital. Deixou de ser um mercado paternalista, aquela coisa de estado e município, né? Também, mas a gente ainda sofre por conta de ser um estado com pouquíssimas indústrias, né? Nós não temos indústria, nós não temos grandes empresas, né? Então nós não temos grandes investimentos em publicidade e propaganda. Que, aliás, é a primeira coisa que as empresas cortam quando estão aí num período de crise, que é o período que se vive aí desde a pandemia. A publicidade e propaganda é o primeiro ramo que eles cortam, né? Infelizmente, é uma visão míope, né? Porque geralmente você deveria fazer o contrário. Você investir mais para ter uma visibilidade maior da sua marca, da sua empresa, ter um novo relacionamento com o consumidor. Nós atuamos num mercado extremamente varejista, né? De pequenas empresas de comércio,
mas essas pequenas empresas do comércio, elas também precisaram se readequar em função de todo esse avanço na comunicação, né? Dessa comunicação digital. Então, todas essas empresas, elas precisam agora, né, de uma presença digital, de soluções que envolvem tecnologia, soluções que estejam mais direcionadas para o que o consumidor dela espera, do que ele necessita. Né? O senhor Rogério quer complementar com alguma coisa? Eu acho que justamente isso daí é a visão, né, que realmente do que está acontecendo, né, acaba que as agências de propaganda aqui, elas acabam tendo um foco grande nas campanhas, né, políticas e tudo também, e tal, porque, né, tem pouca indústria aqui. Agora eu vou fazer uma pergunta para os dois, o seguinte, a gente já está quase acabando o programa, eles são doidos para ir embora, que ele não almoçou hoje, enfim, vocês sabem o que é Net Zero? Net Zero, professor André. 5 segundos, professor. Diga aí, Ricardo. Professor, sabe o que é Net Zero? Não sabe o que é Net Zero? Pois eu vou dizer para todos vocês o que é Net Zero. O termo Net Zero é um encurtamento da expressão Net Zero Carbon Emissions, que em português significa zero emissões líquidas de carbono, que é o que as grandes indústrias, é o desafio das grandes indústrias, das grandes empresas em mudar a sua política, mudar a sua indústria para poluir menos o meio ambiente e impactar menos na camada de ozônio. Né? Não é hormônio, é ozônio, pessoal. Ozônio. Entendeu? Então, assim, é o grande desafio de agora, de 2023, das grandes indústrias mundiais, implantar em suas plantas a Net Zero, que é Zero Carbon Emissions, zero emissão de CO2, de carbono. Pessoal, antes de fazer a última pergunta, eu vou dar aqui para vocês o ranking dos 25 maiores anunciantes do mundo em 2022, de acordo com a Ad Age, ou Age, bem como o seu respectivo investimento em publicidade e ações de marketing, professor André. Isso é para falar em sala de aula para você que está assistindo aí. Preste muita atenção. A primeira colocada no ranking mundial é a Amazon, dos Estados Unidos, com 16,9 bilhões de dólares. A Amazon, que é do Jeff Bezos. Em segundo lugar vem a Alibaba, com 14,2 bilhões. Daquele chinês, um deles é o Jack Ma, que é famoso. Terceiro, a indústria da beleza, L'Oréal, da França. O Alibaba é da China, hein, gente? Primeiro, Estados Unidos, segundo, China, terceiro, L'Oréal, França, 12,5 bilhões. E da Françoise Bittencourt Myers, que é a mulher mais rica do mundo, é a dona da L'Oréal. Ela tem uma fortuna avaliada em 74,8 bilhões de dólares. Em terceiro lugar vem a Procter & Gamble, que tem no Brasil também, 11,1 bilhões de dólares. E aí por aí vai. Mas é importante saber que nós temos aí Unilever, Nestlé, a Comcast Corporate, a American Express, a Volkswagen, enfim, nós temos o McDonald's, está em 18º lugar, com 4,5 bilhões de dólares. Nós temos a Toyota, nós temos a Coca-Cola, aparece em 21º lugar, com 4,1 bilhões de dólares. E aí, por último, é a Booking Holding dos Estados Unidos, que é 3,8 bilhões de dólares. A Booking, que é essa aí, que a gente faz aluguéis e tudo mais. Hotel, reserva, né? 3,8 bilhões. Ela é a última colocada do ranking de 25. E é interessante, Ricardo, porque os dois maiores, os principais anunciantes, eles são todos do segmento da tecnologia, né, da internet, né? E-commerce. As empresas.com, né? Isso, o Alibaba é e-commerce também, né? Nós já tivemos os maiores anunciantes do mundo, ESSO, né? As
petrolíferas, as indústrias de automóvel, né? Chevrolet, a GM, né? Volkswagen. A Toyota aparece em 12º e a Volkswagen aparece em 16º. Nós já tivemos a indústria do cigarro entre as maiores anunciantes, né? Então é uma dinâmica da sociedade, né? As pessoas estão deixando de consumir mais o que faz mal para o organismo para consumir mais o que faz bem, inclusive saúde. É importante, a gente até falando desse tema, né? Voltando ao Net Zero que você levantou. Net Zero. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, a gente tem um exemplo clássico da preocupação da nossa época. Qual era? A camada de ozônio vai acabar, vai ter um buraco, o pessoal vai morrer de câncer, né? Sim. E o que aconteceu? Houve um esforço global para banir o CFC. E o que a gente está tendo das notícias? Que a camada de ozônio está toda se recompondo, né? E só falta fechar nos polos. Então mostra realmente a importância, né, de se usar a tecnologia. Que estão sendo degelados, hein? Estão ocorrendo degelos aí imensos, né? Mas aí é a questão do efeito estufa. Então aí entra na importância que você falou, né? De usar energias alternativas, energias limpas, é a questão do carro elétrico. Né? Ou seja, também de cada um, a humanidade, né? ela mostrou claramente que se ela se une, se faz um objetivo comum, como foi o caso da camada de ozônio que se resolveu, se fizer o mesmo esforço agora, também consegue resolver esse problema. Pessoal, a última pergunta para a gente fechar com chave de ouro. Ela é uma fala do presidente executivo e chefe de redes da Ericsson, que é aquela empresa de celulares que a gente conhece muito bem. Empresas, abre aspas, empresas e sociedades também estão se preparando para um mundo pós-pandemia, com a digitalização alimentada pelo 5G, desempenhando um papel crítico, fecha aspas. Esse é o Frederic Jedlin, vice-presidente executivo e chefe das redes da Ericsson. Professores, eu queria saber se vocês concordam com o que ele está falando ou se vocês discordam. As empresas e sociedades estão se preparando para o mundo pós-pandemia, com a digitalização alimentada pelo 5G, desempenhando um papel crítico, ou seja, um papel essencial. Cabe ressaltar, né, que talvez nem todos conheçam a Ericsson, porque às vezes as pessoas estão muito associadas ao smartphone e o que está comprando o smartphone. A Ericsson é o grande player, né, fornecedor do core das redes, de rede móvel, do 5G. Se vocês se lembrarem, a implantação do 5G no Brasil teve um estudo local para a questão característica nossa, né? Qual é a característica nossa? Concentração populacional em litoral e em capitais e baixa densidade populacional quando sai das capitais dos estados, exceto São Paulo e outros estados maiores, né? E aí o estudo do 5G, liderado, né, com uma parceria do Inatel com a Ericsson, né, que a gente cabe ressaltar. Então é importante, o que ele está colocando é que é sem volta. Na realidade, a própria pandemia, ela avançou muito. Ela antecipou muitos processos. Né? Antecipou muitos processos, né? Principalmente da conexão. Isso foi excelente, né? Isso da banda larga na última milha, né? A banda larga fixa, né? Agora o que a gente está na expectativa é da questão da banda larga móvel, né? E do 5G, né? E de se superar esses entraves iniciais, né, esses percalços que nós estamos vivendo. Pessoal, o Caça-Like vai ficando por aqui, mas antes de terminar, eu quero que professor Rogério e professor André Fernandes deem as suas considerações finais a respeito do nosso tema, olhando na câmera ali para os nossos telespectadores. É importante esse tipo de discussão, né? A tecnologia, né, as telecomunicações estão aí, né, mostrando a importância, né, do uso da tecnologia, a importância de você ter uma engenharia de alto nível no nosso país, que ainda está carente, né, então a importância de ter bons engenheiros de telecomunicações, né, de ter fábricas e indústrias fortalecidas na área. Né. Então, assim, a minha expectativa enquanto professor é que a gente avance cada vez mais
deixando de ser um mero consumidor de tecnologia no Brasil para começar realmente a aumentar a nossa produção tecnológica. A gente produz bens, né, e serviços tecnológicos, embora o brasileiro tenha um complexo de vira-lata, né, de se automitigar, mas nós temos grandes empresas, como a própria VEG, como a própria Embraer. Grandes profissionais, né, na área de todas as áreas. Então, a gente demonstra que o nosso país tem condição, né? E muitas das vezes a gente compra alguns produtos, né? A própria Multilaser, por exemplo, que é uma empresa nacional, que poucos sabem, né? Intelbras. Então, mostra que a gente tem condição e tem capacidade, né? Temos o grafeno, temos aí insumos importantes aí para a tecnologia. Então, o recado é isso, né? Que a gente possa realmente, enquanto nação, priorizar, né, a ciência, a tecnologia e a inovação e alavancar a engenharia nessa área voltada à área mais tecnológica, né? Como telecomunicações, computação, eletrônica. Professor Rogério Moreira Lima, muito obrigado. Professor André Fernandes, considerações finais, professor. Eu queria agradecer, né, inicialmente aí a participação, cumprimentar o professor Rogério, tive o prazer de conhecê-lo hoje. Eu acho que essa é uma discussão importantíssima, né? Porque traz no seu bojo o uso da tecnologia, de como o investimento em tecnologia pode ser importante não só para a comunicação entre as empresas e seus consumidores, mas é um investimento da tecnologia no sentido de resolver problemas que o Brasil nunca conseguiu resolver, né? Nós temos um avanço tecnológico tão grande e ainda temos violência, feminicídio, fome, assédio. Então, se a gente conseguir investir em tecnologia e ajudar a resolver esses problemas, eu acho que enquanto nação a gente está no caminho certo. É isso aí, pessoal, a gente vai ficando por aqui, acabando, mas semana que vem a gente volta com Caça Like, o primeiro podcast do Grupo Selma. Até semana que vem, beijo, tchau!